Olá pessoal, estamos começando mais um Diário Podcast para você aqui na Diário TV, já agradecendo a sua participação sempre, a sua audiência que é fundamental aqui para o nosso trabalho. Quero já saudar, uma saudação muito especial aos nossos amigos aí de Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, que também acompanham os nossos conteúdos através da telinha da Diário TV. Um beijo grande em todos vocês e as suas interações estão chegando para a gente bem, tá? Pode continuar mandando mensagem. Quem sabe a gente não traz aí representantes desses municípios para a gente bater um papo aqui também no Diário Podcast. Bom, a gente está nessa empreitada, né, de conhecer um pouco mais o nosso cenário político em Teresópolis no próximo ano, né? Você tem acompanhado comigo aqui várias entrevistas com a nova Câmara de Vereadores, pessoas que estão chegando pela primeira vez aí à Câmara. Já conversamos com o prefeito, né? Mas a gente dá algumas pausas também nesse cenário político para continuar aqui na nossa dinâmica sempre de trazer os assuntos mais relevantes e importantes para a nossa cidade e região. Hoje é um desses momentos, né? Vamos dar uma pausa na questão política, mas vamos continuar falando de política de forma indireta, mas vamos falar de política também. Estou tendo aqui a honra, né, e o privilégio de estar conversando com uma das pessoas que eu considero um dos maiores especialistas na área que a gente vai tratar hoje, né? Tem um conhecimento e tem se dedicado muito a estudar essa área ao longo dos últimos anos. E eu estou tendo o privilégio de recebê-lo aqui hoje no Diário Podcast. A gente vai tratar um pouco hoje sobre mobilidade urbana. Eu tenho certeza que você que está em casa aí, né, tem sofrido bastante com a questão da mobilidade urbana, né, no dia a dia da cidade. Tenho certeza que você, ainda mais que estamos aí em uma semana chuvosa, né, os problemas acabam sendo potencializados e tudo mais. Mas será que existem soluções? Estamos no caminho certo? Precisamos de quê para melhorar? Estou recebendo o Marcelo Augusto aqui hoje, né, o gestor da Aviação Dedo de Deus. É um dos maiores especialistas da cidade, com certeza, da região. É um cara estudioso, posso falar isso com certeza. Ele vai me corrigir, mas eu já garanto para vocês que é assim, tá? E estou tendo privilégio de conversar hoje com o Marcelo sobre essa questão da mobilidade. Marcelo, primeiro, obrigado pela tua participação aqui. A gente já está tentando equacionar as nossas agendas já tem um tempo, né? Mas hoje deu certo, graças a Deus. Deu certo. Obrigado, quero agradecer pelas palavras, agradecer também ao pessoal que está acompanhando. Acho que a mobilidade é um assunto que envolve a todos, né? É um assunto que todos devem tratar com bastante responsabilidade e pode melhorar bastante a vida das pessoas, né? Que você, como a gente costuma dizer, né? A pessoa sai de casa, ela já está usando a mobilidade. É isso aí. Então, pisou na calçada, já está tratando de mobilidade. Já é a mobilidade urbana. Marcelo, antes da gente tratar desse assunto, que é super simples, tá? Vocês vão ver, não tem nem muita dificuldade, não. Mas eu queria falar um pouco desse teu retorno à empresa, né? A empresa passou um tempo aí com outras gestões e tudo mais. Em um determinado momento, né, da história da empresa, que é uma história belíssima, né, uma história que está praticamente entrelaçada, né, com a história do município de Teresópolis, com as pessoas, com as famílias. A gente tem, né, históricos familiares envolvidos com a aviação já há tantos anos. Aliás, ano que vem tem uma data comemorativa especial aí, que eu tenho certeza que o Marcelo vai falar também. Estão sendo preparados aí vários eventos e comemorações específicas, mas você volta para o universo, né, da gestão, do planejamento estratégico, né, de pensar essa nova aviação, essa nova empresa e essa nova relação da empresa com os teresopolitanos, que era algo que a gente vinha conversando um pouco. Como é que você volta para casa, né? Como é que você volta para a empresa, que evidentemente você como empresário estava dedicado a outras ações, né, e outros segmentos. Como é que essa missão foi parar nas tuas mãos novamente, Marcelo? Bom, vamos lá. É uma história, vou tentar abreviar o máximo possível, né, porque é uma história que foi por vários capítulos, né, e foi um momento muito difícil para a empresa. Sim. Quando eu fui convidado a voltar à empresa, foi até uma grande surpresa pelo motivo. Seria para fechar a empresa em 2 meses. Sim. Então, aquilo foi muito impactante, porque a empresa ela já vinha há mais de 60 anos operando na cidade. Nós participamos intensamente aí de várias etapas dessa história.
E quando chegou no ponto que tinha que fechar a empresa em 2 meses, aquilo foi um momento muito difícil. Tanto para nós, que tínhamos que ver como poderia ser feito isso, e também o impacto que isso causaria, né? Então, foram 2 meses muito difíceis, mas que nesses 2 meses a gente descobriu que poderia ser feito algo diferente para que não se fechasse a empresa, se eu não me engano, até abril do ano de 2021. Foram projetos, foram 2 meses de bastante projeto, 2 meses de muita conversa, para poder apresentar que poderia ter algo mais, poderia ter mais capítulos nessa história, né? Então, e ao mesmo tempo foi muito gratificante, apesar da dificuldade enorme, foi muito gratificante poder trazer a empresa até aqui e não ter fechado as portas, né? Eu acho que isso impactou bastante positivamente com os colaboradores da empresa, e a cidade em si também não perdeu aí uma modalidade de transporte importante, né? Que até organizar de novo, acho que isso ia causar muitos transtornos, mas foi uma experiência bastante forte e foi gratificante também não ter acontecido isso naquele momento. Eu imagino a tragédia que não seria para o município e para as pessoas, né? Eu não consigo imaginar a cidade sem efetivamente os serviços prestados aí pela empresa, isso aí é claro, né? E que bom que a empresa teve na tua figura, né, esse ponto centralizador, esse elemento, né, de vontade de recuperar realmente, né? Ao longo dos anos, Marcelo, eu fiz talvez quase todas as matérias dos últimos 20 anos a respeito de discussões tarifárias, né? Aumenta a tarifa, população descontente, né? A gente esteve em alguns momentos juntos nesses processos, e isso me fez também sair daquele espectro de apenas um comunicador do processo, mas entender efetivamente o que constituía, né, aquele modelo tarifário, o que a empresa realmente precisaria. E eu confesso para você que quando eu passei a estudar a saúde financeira do modelo transporte urbano rodoviário, né, via ônibus, coletivos, me impactou muito saber o quanto a grande maioria das empresas do nosso país trabalham no modelo deficitário, né, de subfinanciamento e de precariedade na maior parte do tempo. Então, ao invés daquele pensamento de que as empresas eram as carrascas, né, do processo, que era um processo natural, né, as pessoas tendem a culpar aquela que ela paga, né, que é isso que acontece, eu comecei a perceber que, na verdade, tinha muito mais por trás disso, né? Antes da gente falar das soluções de mobilidade e dos processos que são necessários para que a gente volte a essa etapa, né, do saneamento financeiro da empresa, eu queria te falar justamente sobre isso. É difícil explicar para as pessoas o quanto é complexo hoje ter um serviço concessionado com tantos custos e, às vezes, um modelo tarifário que não dá conta nem de metade desses custos. É uma conta difícil de você apontar todos os elementos, né, dessa conta, mas a gente consegue dar uma boa explicação aqui como é que a tarifa ela vem chegando nesses valores de hoje em dia, né? Da pandemia para cá teve um aumento ainda maior dos insumos, e ainda piorou muito a situação, até porque as pessoas também deixaram de viajar, né? A empresa da pandemia para cá ela perdeu 25% dos seus clientes, que é um número altíssimo. Altíssimo. Então, e antes da pandemia já vinha perdendo também por esses problemas da própria tarifa, né? A empresa, quando fala que ela precisa aumentar a tarifa, não é porque ela quer aumentar a tarifa, ela precisa como tudo aumenta. Sim. Né? Um aumento do pneu, aumento do diesel, aumento do salário dos colaboradores e todo como é a dinâmica dos preços em todo o país. Mas, como o transporte público ele tem enfrentado problemas ainda mais desafiadores, que é a gratuidade, ela impacta ainda mais esse preço.
Porque as pessoas, quando uma pessoa está viajando no ônibus de forma gratuita, não é porque ninguém está pagando. Alguém está pagando Tem um custo por aquele transporte. E hoje só quem paga o sistema são os passageiros pagantes. Não tem nenhuma outra forma de recebimento, de subvenção. Né? Existem projetos muito interessantes, mas até então não tem realmente uma contrapartida que melhorasse o valor, abaixasse o valor que essas pessoas que estão pagando sozinhas por esse sistema. E são as pessoas que mais precisam de um olhar mais atento do poder público. Eu acho que é aqui que está a chave para um equilíbrio. Acho que quando você começa a trazer esse preço para um valor mais realista, você consegue ter uma possibilidades melhores aí de convivência na cidade, né? De deslocamento. E é importante você falar isso porque, na verdade, quando não há esse olhar para essa construção tarifária, quem paga essa conta efetivamente, primeiro, é a empresa, que acaba, né, não tendo aquela capacidade de oferecer um serviço de qualidade como ela gostaria de fazê-lo, mas se acaba colocando sobre os ombros das pessoas que mais necessitam, que são aquelas que precisam pagar, que não tem também lá, né, a sua subvenção da passagem, ela precisa pagar, ela tem que pagar uma tarifa mais alta e normalmente é quem precisa, né? Porque historicamente, e até os últimos números das pesquisas confirmam, né? Quem precisa e quem deve utilizar, quem é o pagante, é aquele que tem uma faixa, né, salarial já muito no limite mesmo da capacidade de sustento. Então você acaba colocando sobre os ombros dessas pessoas que mais precisam desse olhar social, né, por parte do poder público e dos setores que organizam, né, o transporte público no nosso país, ela acaba sendo, né, deixada de lado, juntamente, evidentemente, com a saúde financeira da empresa. Eu acredito, Marcelo, não sei se é a tua percepção, ao longo dos anos também, e eu rememoro as primeiras matérias que eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás, nem tanto, né, gente? Só vai parecer que eu somos dois meninos aqui, vai parecer que a gente é mais velho, mas vamos fingir que há 20 anos atrás eu fazia matéria de aumento de passagem. A gente tinha uma população muito revoltada, e a palavra é essa mesmo, com a empresa. Hoje a gente tem uma população mais consciente. Ela já sabe que, na verdade, aquilo ali é uma composição tarifária que cabe muito mais ao poder público construir, né, traçar, do que efetivamente o modelo que a empresa espera que seja o ideal. Mudou essa percepção da população? E a que se atribui essa mudança? Com certeza mudou. Eu acho que eu posso atribuir essa mudança por a própria empresa ter também ampliado a forma de divulgação dessas informações. Ela tem estado mais próximo do seu cliente. Uma comunicação mais direta. Uma comunicação mais direta, verdade. Dados mais disponíveis. Eu acho que esse é o alicerce do trabalho que nós estamos nos balizando, né? Nós estamos buscando estar com a transparência em 100%. A gente não tem 99%. A empresa está aberta para todos que quiserem buscar informação. Ela vai estar lá à disposição para receber. Eu acho que esse foi o primeiro grande passo que está trazendo esse resultado que você está comentando aqui agora, que é a aproximação com o cliente. As pessoas que usam todo dia, elas estão tendo mais acesso a esse tipo de informação que tem facilitado o entendimento. O entendimento, né? Você trouxe alguns dados aqui na nossa conversa anterior, Marcelo, que me chamou muita atenção. A gente teve um fórum de mobilidade urbana recentemente, né, em que alguns dados foram apresentados à população, algumas pessoas especializadas, né, na área tiveram a oportunidade de estar lá falando. Mas alguns dados de uma pesquisa recente, que eu queria que você falasse um pouco mais dessa pesquisa também, trazem índices muito preocupantes para o município de Teresópolis, né, no sentido de tempo de deslocamento, permanência, né, dentro dos veículos. Me causou certa surpresa saber que nós estávamos nesse estado de coisas complexas, semelhante, por exemplo, a de grandes capitais, as maiores capitais do nosso país, inclusive, superando elas, inclusive, né? Não se surpreenda, não, é exatamente isso, né? Quem usa todo dia já sabe do que eu estou falando, porque já está sentindo isso na pele, né?
mas a gente olhar esses números é uma coisa que realmente choca um pouco mais. É fundamental a gente olhar para o dado científico para as nossas tomadas de decisão. Como é que você foi impactado com esses resultados, Marcelo? Foi um impacto muito grande. Nós sabíamos que enfrentávamos um problema bastante grande, mas não tínhamos a dimensão desse problema. A dimensão desse problema veio com a primeira pesquisa do ano retrasado, e com do ano passado, e com a pesquisa desse ano, que mostrou quanto é grande o desafio que nós enfrentamos em Teresópolis para melhorar a nossa mobilidade. É um trabalho feito pela WRI, uma empresa global. Ela tem sede na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e no Brasil também tem a sua filial aqui que faz, já levantaram mais de 30 cidades aqui, se eu não me engano. Esse número pode estar disponível aí para as pessoas, juntamente até com a pesquisa, mas é um número que impactou bastante. É o tempo de deslocamento do teresopolitano que usa o transporte público na nossa cidade. Eu estou com esses dados aqui, eu vou passar para você, só para a gente desdobrar um pouco, né? A pesquisa fala em tempo médio gasto com deslocamento. Né? O teresopolitano tem um tempo médio gasto no deslocamento de 77 minutos. E aí vamos comparar com as capitais, né? Por exemplo, Rio de Janeiro tem um tempo médio de 67 minutos. E São Paulo, a maior, né, capital, né, inclusive do nosso continente, está em 62 minutos. Esse é um número que nos traz uma necessidade de reflexão e tomada de decisão para ontem, né, Marcelo? Porque isso está impactando diretamente, não só na qualidade de vida do teresopolitano, mas até na sua capacidade produtiva. Porque as pessoas estão deixando de produzir ou de ter, né, um tempo de lazer e descanso para voltar a produzir nesses deslocamentos, né? Então, é algo muito grave, né? Eu acredito que o poder público deva se debruçar nesses números e tomar decisões para ontem. A gente precisa fazer alguma coisa. Essa inquietude que eu fiquei, que eu tenho certeza que você ficou também, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que transpassar também para o lado do poder público, né? Sim, sim, depende de uma ação de todos. Essa empresa mesmo, ela, que a gente acabou de citar, ela cuida da qualidade de vida dessas cidades. A primeira importância dessas pesquisas para essa empresa é medir a qualidade de vida. Então, se você tem mais 20 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora na sua casa, ou para fazer uma caminhada, ou para visitar um familiar, enfim, para diversas atividades do cotidiano das pessoas, você acaba tendo essa qualidade de vida maior, ao invés de ficar preso no trânsito. O tempo no trânsito é muito, muito valioso. Né? Hoje, as pessoas que utilizam o sistema hoje na cidade são 55 mil pessoas. Se você pegar o tempo entre gratuitos e pagantes, se você multiplicar 20 minutos por 55 mil, você vê quanto que a cidade está deixando de produzir, fora o custo do óleo diesel, da moto, do combustível da moto, do combustível do automóvel. Então, é um valor que você tem que colocar na balança econômica da cidade. Sim. Você tem que enxergar no valor total disso tudo. Quanto custa isso? Fora as pessoas que estão presas no trânsito, no carro. Né? Enfim, na moto, que acaba ficando preso também em alguns momentos, mas fica também. Então, é um risco muito alto, é um custo muito alto que a cidade acaba pagando como um todo. Que essa conta chega no final do ano, se você somar todos esses minutos, imagina, você vê quanto você deixou de produzir. São milhões e milhões de minutos que a cidade deixou de produzir outras coisas a não ser engarrafamento. Ou seja, é um custo social muito alto também. Sim, né? A gente não está falando só de custo na operação do negócio, do modelo de negócio, a gente está falando de custo social, na sua vida. O quanto você deixa de produzir a partir desse imbróglio, né, que tem acontecido. Mas as soluções existem. Sobretudo tecnológicas, né, Marcelo? Uma coisa que eu queria falar contigo. Todas as pesquisas que eu fiz, todas as matérias que eu acabei me dedicando para falar de mobilidade, quase todas as soluções são soluções tecnológicas. Não são soluções de infraestrutura física
propriamente dita, né? E aí eu estou falando aqui dos quebra-molas, né? Principalmente. Eu moro na Posse, gente. Eu sei o que é perder muito tempo com o quebra-mola. Eu passo por mais de 30 para chegar no centro da cidade. Então, essa é uma solução física, estrutural. As soluções implantadas na mobilidade urbana mundo afora, globalmente, são soluções tecnológicas. Prestem bem atenção, não estou falando que o ônibus tem que voar, tá, gente? Não é isso. Eu estou falando que existem soluções tecnológicas que nos ajudam a resolver esse problema. Porque é um problema, Marcelo. A gente tem a mesma extensão territorial da década de 50. Ou seja, as ruas estão aqui ainda desde aquela época, né? E a gente tem uma quantidade exorbitante de pessoas, carros e modais diferentes circulando. É um problema. Mas a solução tecnológica está aí para ajudar, né? Justamente para que a gente não tenha que ficar fazendo uso das estruturas físicas que têm uma limitação óbvia, né? Uma limitação muito clara. O que você tem visto de solução? Eu sei que não é fácil, né? Mas o que você tem pesquisado aí que acha que, de repente, a gente pode implantar em Teresópolis? Olha, o quebra-mola ele tem uma regra no Código Nacional de Trânsito, Sim. que ele tem medidas, né? Por aí você já vê. Deveriam ser seguidas. Deveriam ser seguidas. Ele tem que ter um estudo de impacto. Embasamento para a utilização dele. Para poder ter, se vale a pena colocar ele, ou outra ferramenta que hoje em dia tem Sim. essa parte tecnológica que você está falando. Hoje você tem aí radares que podem ser nos lugares mais críticos, como portas de escola, sinais importantes, cruzamentos importantes, ou apenas o lembrete que a pessoa está acima do limite daquela via. A via ela é possível que se rode com segurança em 30 km por hora, a pessoa pode ser lembrada que ela tem que andar 15. Se não resolver, teria que colocar um radar. Sim. O problema do quebra-mola é que ele é colocado, por exemplo, numa via que você passa. Vamos usar essa como base. Você passa 64 quebra-molas para ir e voltar todo dia para o trabalho. Essa via ali na Presidente Roosevelt, ali é 40 quilômetros. Você não pode passar 40 quilômetros no quebra-mola, porque vai quebrar teu carro ou vai te causar algum outro transtorno. Vai te dar um custo. Se tiver um radar, você vai ter um custo também. De uma eventual multa. De uma eventual multa. Mas, se você roda a 40 km por hora, você está andando dentro da segurança da via e não está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas, com o quebra-mola, você tem que passar a 15. Então, se você está passando a 15 km, tem uma placa de 40 do lado, quebra-mola não tem a menor coerência, não faz o menor sentido um negócio desse. Então, você tem que ter... A empresa hoje, a gente estima que ela passa... Tem que ser estimado, porque não dá para você cravar o número, porque cada dia tem um novo quebra-mola. Até porque muda todo dia, né? Todo dia tem um novo. Então, você não tem como calcular. Se você põe um quebra-mola na reta, por exemplo, ali no alto colocaram um agora. Tem mais um. Ali passa 600 vezes por dia ali. Faz o cálculo do tempo perdido. Né? Então, você bota ali... quanto você vai perder no quebra-mola? A velocidade ali quanto é? 40, 50? Acho que é 50 ali. Se tiver uma faixa, se tiver que reduzir para 30, é melhor do que colocar um quebra-mola que você tem que passar 10. Então, são coisas que vai acumulando. Né? Se você pegar 40 mil quebra-molas por dia e multiplicar aí por 10 segundos, você pode chegar num tempo de viagem que você perde por dia passando nos quebra-molas. Que poderia ser... de uma forma mais inteligente, que hoje em dia é mais tecnológica, vamos dizer assim. Eu acho que aí é uma grande saída para esse tipo de problema. Eu acho que o grande questionamento também, Marcelo, só complementando o que você está falando, será que esse objetivo de evitar os acidentes está sendo cumprido com o quebra-mola? Eu questiono grande parte dos que eu passo. Não tem a menor necessidade, nenhum tipo de serventia para esses anteparos que estão sendo colocados aí, né? Eu brinco com os meus amigos que tem alguém ganhando por quebra-mola. Não é possível. Alguém está sendo remunerado por quebra-mola, porque eles são igual os gremlins antigos, né? Você jogou um pouquinho de água, nasce vários quebra-molas ali espalhados. E eles não são eficientes, gente. A gente sabe que não é eficiente. A gente tem as soluções tecnológicas. E aí um outro aspecto que eu acho fundamental, e que a empresa faz muito bem, porque recebe as escolas lá, faz um trabalho de conscientização e educação. As pessoas precisam ser educadas. Quando a gente viaja, eu vou dar o exemplo de Orlando, por exemplo, que o Marcelo conhece bem.
Em Orlando, a gente entra na faixa de pedestre sem preocupação, porque eu sei que quem está vindo ali vai parar, porque sabe que aquilo ali é uma faixa de pedestre, e a minha prioridade enquanto pedestre é muito maior em relação a dele como condutor de um veículo, de uma moto e até de um coletivo ainda mais. Mas isso se dá por quê? Porque está nos Estados Unidos? Não, porque lá existe uma cultura educativa para trânsito. A gente precisa instituir isso. Trânsito tem que ser matéria da escola. As pessoas precisam entender isso desde pequeno. Porque os pequenos vão virar os motoristas, os condutores. A gente tem hoje em Teresópolis, e no mundo inteiro, na verdade, mas no Brasil muito mais de forma intensificada, porque a gente tem aqui um sistema de formação para as pessoas passarem nas provas para terem as suas habilitações. A gente não tem uma formação de condutor. O nome está errado, inclusive. Centro de Formação de Condutor. Está errado, porque não forma condutor. Forma pessoas para passarem na prova. O condutor tem que saber o que é uma faixa de pedestre, ele tem que saber o que é um retorno, ele tem que saber tudo isso. E os nossos condutores hoje não sabem, sobretudo os de motocicleta, né, que ainda é mais grave ainda. Mas são duas soluções que a gente precisa fazer uso. Essa é a solução tecnológica, que é a mais evidente e às vezes até a mais barata, porque a tecnologia caiu muito o custo também, né? O advento aí dos asiáticos e com essa oferta gigantesca de novas tecnologias, fez com que o custo caísse também. E o aspecto da educação, que a empresa faz também muito bem, que a gente precisa tomar isso como uma necessidade nossa. Eu dou sempre o exemplo do meu neto. Se eu estiver no meu carro com o meu neto, eu não saio se eu não tiver com cinto, porque ele vai brigar comigo. Se eu passar um sinal vermelho, não é a minha prática, mas se eu passar um sinal vermelho, ele vai brigar comigo, porque ele já está sendo conscientizado, como um cidadão do futuro, que o trânsito é responsabilidade dele. E ele tem as responsabilidades dele enquanto pedestre, condutor de moto, motorista, profissional do trânsito, qualquer que seja, né, o elemento que ele vai assumir, ele tem as suas responsabilidades. E a gente tem que fazer uso desses dois elementos, né, Marcelo? Eu acho que você lembrar as pessoas é sempre importante. Ninguém sai de casa, hoje eu vou errar. Não, a pessoa não sai, né? Ela sai com o objetivo de trabalhar e, às vezes, por não estar com uma lembrança do risco que aquilo pode acontecer, né? Pode acontecer um infortúnio, uma falta de sorte. Né? Então, eu acho que você lembrar das regras do trânsito é importante para todos. Né? Eu acho que antigamente era uma outra realidade. Hoje a cidade é uma cidade com quase 130 mil veículos, entre motos e carros e caminhões, enfim, juntando todos, é uma faixa aí de 130 mil, 128.900, se eu não me engano, mas enfim, quase 130 mil. Vai chegar nos 130 provavelmente até janeiro, quando entrar a próxima renovação, aí já vai bater 130 mil carros, veículos, perdão. Então, é uma outra realidade. Nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E essa nova realidade demanda o que você está dizendo, buscarmos a educação no trânsito e entender que o direito nosso direito termina quando começa o direito da outra pessoa. Claro. Então, hoje em dia, nós precisamos cada vez mais olhar para isso, porque somos muitos quem está circulando na rua. E eu costumo dizer que a rua, as vias da cidade, é o principal ativo da cidade. Sim. O hospital é muito importante, as escolas são muito importantes, enfim, toda a estrutura da cidade é muito importante, mas se não tiver as vias bem conservadas e sinalizadas, você tem problema nesse trânsito desses outros ativos tão importantes. Todo mundo, né? A pessoa, para chegar na escola, para chegar no hospital, ele vai ficar enfrentando um engarrafamento e um trânsito perigoso. Mas aí, como é que a gente pode fazer isso? Buscando isso que você está dizendo, a educação e tentar melhorar a qualidade de vida de todos através de uma ação em conjunto. Né? Eu acho que é por aí, eu acho que é um grande começo. É um grande começo e efetivamente tem que começar. A gente estava conversando aqui também antes, Marcelo, a gente vive hoje um momento de transição, né? A gente está deixando, né, de ter um governo e passando para o outro. E também uma Câmara, né? Apesar de ter tido pouca renovação, é uma nova Câmara. A gente acredita que seja uma nova forma de pensar. Mas é um novo governo municipal com uma nova forma de pensar.
Você, como um concessionário, né, você como um representante da empresa que presta esse serviço para o município, eu tenho certeza que você tem muitas soluções e possibilidades para serem apresentadas. Como é que você avalia essa receptividade? Porque a minha impressão, né, enquanto eleitor, enquanto comunicador, como a conversa com o prefeito, foi de que ele é uma pessoa muito aberta a possibilidades, né, aberta a projetos, tem se mostrado receptivo a isso. Como é que você vê que essa relação, né, entre a empresa e a Prefeitura de Teresópolis a partir de 25 aí com o Leonardo Vasconcelos? Eu vejo com bons olhos. A transição já procurou a empresa. Que bom. Nós já fornecemos todas as informações que foram pedidas, né, que eles pediram para que a gente fornecesse para poder projetar o que pode vir a ser o sistema da cidade aí nos próximos anos. Estamos fornecendo, já fornecemos a primeira leva de documentos e já tem uma segunda reunião agendada para poder apresentar mais informações. Eles vão apresentar mais pedidos para poder concluir esse projeto deles para a próxima gestão. Eu estou vendo com bons olhos iniciativas interessantes que podem impactar diretamente na vida de todos. Quem usa o transporte coletivo, quem usa o transporte individual, de forma positiva. Eu acredito que tem grandes possibilidades de ter um trabalho muito importante para a cidade. Legal, bacana. Eu também tenho essa percepção e fica aqui a dica também, né, para esse gabinete de transição, para ouvir também a população, a ponta, né? Ouvir essas pessoas, tanto as pessoas que são usuárias hoje, mas principalmente aquelas que deixaram de ser usuários, ou que estão usando outros modais, ou que estão até andando a pé, porque a gente tem muito caso disso. Vamos tentar ouvir essas pessoas, ver o que levou, né, esse contingente de trabalhadores do nosso município a deixar de usar. Um outro aspecto importante também que eu queria ressaltar aqui com o Marcelo a gente recebeu uma quantidade muito grande de novos moradores. A gente estava até questionando aqui esse censo atual aí, porque o nosso número é muito maior do que esse aí que está sendo apresentado. A gente está vendo isso acontecer. Mas a gente recebeu muitos novos moradores. Grande parte deles vieram fugindo de questões relacionadas à mobilidade, né? Eu estava demorando 4 horas para chegar no trabalho, estava demorando não sei quanto, estou vindo para Teresópolis, e corre muito risco, né, dessas pessoas acabarem presas nos congestionamentos aqui, se a gente não pensar também essa possibilidade de crescimento. E aí não dá para pensar mobilidade urbana, crescimento, né, tempo de permanência no trânsito, sem pensar o transporte público, sem pensar o modal ônibus. Não tem como a gente, né, tirar uma coisa, vamos pensar o ônibus depois, não tem como, porque o impacto é muito grande e é aquilo que a gente está falando, né? As ruas são as mesmas, a gente não vai construir elevados, nem o ônibus vai sair voando, gente. A gente precisa buscar soluções de verdade. A empresa já tem sentido um pouco desse crescimento, porque é perceptível, né? A gente percebe na rua, mas a outra coisa é você sentir no teu dia a dia. Que eu sei que a empresa trabalha com um BI bem bacana, né? Com os dados, com aquilo que vai chegando todo dia, e vocês acabam tomando as decisões a partir disso, né? Você já tem sentido esse crescimento acentuado? Sim, já há alguns anos que ele vem aumentando. Eu acho que o que tem atraído bastante as pessoas para a nossa cidade é a segurança, mas é aquilo que você falou, né? A qualidade de vida também ela é super relevante. Quando a pessoa faz um projeto para mudar da cidade dela, ela tem que procurar um trabalho, como ela vai se deslocar, a escola para os filhos, hospital. Enfim, hospital. Então ela tem que ter uma qualidade de vida que condiz com toda aquela estrutura que ela vai ter que refazer para mudar do ambiente dela que ela vive hoje. O censo é aquilo que a gente estava falando, né? Aponta aí 165 mil pessoas. Já né? passou de 200 Como é que mil. pode ter 165 mil pessoas com quase 130 mil Daqui a pouco a gente está batendo, né? Daqui a pouco tem mais igualdade veículos aí, né? do que pessoas na cidade. Então, essa é uma coisa que não faz muito sentido. Faz sentido. E nós temos que nos preocupar, sim, porque essas vias elas não podem ser
aumentadas, né? Você vai criar um túnel, vai fazer um elevado, então assim, ou voar, né? Acho que voar ainda demora um tempo, mas você tem que usar melhor o espaço que você tem, essa é a realidade. Verdade. Hoje você otimizar o espaço. Né? Você vê hoje um carro parado numa via principal, imagina se botasse um estacionamento, já que a gente está falando de São Paulo e Rio, vamos pegar São Paulo, vou botar um estacionamento na faixa na calçada da direita, na Avenida Paulista. Qual seria o resultado disso? Né? Caos. Então, é o que está acontecendo aqui hoje. Caos. Então, um carro parado numa via importante, ela inibe 11 mil pessoas de transitar naquela via por hora. Ao passo que o carro parado não transporta ninguém. Né? Mas qual a solução? Né? Vamos tentar criar uma solução para que esse carro pare em outro lugar? Porque hoje um carro parado não pode prejudicar uma cidade com 160 mil, vamos falar de 160 mil, né? Que é o número que a gente tem. Então, um carro parado ali, ela vai prejudicar a qualidade de vida de 160 mil habitantes. Né? Então, existem saídas, existem soluções, né? Esses retornos no meio da reta, eu acho que tem que dizer, vamos voltar a falar da Avenida Paulista, lá não tem um retorno no meio da avenida, você usa o quarteirão, tem uma via para um lado, outra via para o outro e assim por diante. Isso é perigoso, você falou do retorno, isso é perigoso porque eu tenho muitos amigos que vêm de fora e que não veem isso em lugar nenhum, né? Não existe isso, esse retorno à esquerda, são raríssimos os casos que você tem isso, principalmente numa via de alta circulação, né? Não tem isso. E muitos são pegos de surpresa, inclusive perto de causar uma colisão traseira e tudo mais, porque não imaginam, né, essa quantidade de retorno. Então, isso já era para ter sido repensado já há muito tempo. Tem um outro fator que é complicador, é que os carros de 50 anos atrás não têm a dimensão dos carros que tem hoje. Os carros cresceram. Você pega aqui uma rua de Agriões, aqui, que eu não vou citar o nome da rua, mas ela antigamente podia parar carro dos dois lados e ter 2 carros passando. Hoje, se você para um carro de um lado, outro carro do outro, nenhum, você passa com um carro, o outro tem que ficar esperando. Não dá mais, mudou, a realidade. E isso está acontecendo na cidade inteira. Então, você tem que otimizar esses espaços, né, com mão para uma convergência atravessando aqui a reta, a outra rua com a mão para o outro lado. A pessoa quer fazer o retorno, ela faz o retorno no quarteirão com segurança. Né, o sinal normalmente vai ficar 1 minuto aberto para a reta principal, para a avenida principal, e talvez 20, 30 segundos, não sei, para a via laterais. Mas isso são coisas que o projeto de trânsito de um plano de mobilidade pode apontar com uma perfeição enorme. E aí você tratou de um assunto que eu queria falar, que é um assunto mais complexo, que é a questão do planejamento estratégico, né, do nosso trânsito. Sempre foi um problema, E eu faço até um meia-culpa aqui, porque a população pouco participou dos processos que foram iniciados no passado recente. Eu lembro de audiências públicas relacionadas ao assunto que pouquíssimas pessoas participaram. A gente precisa participar. A minha opinião não é a mais importante. Pode até não ser a mais importante, mas pode ser que a sua opinião traga uma solução necessária. Para isso existem as discussões públicas. E tem que ser uma discussão pública. Não dá para um empresário só querer resolver o problema da frente da empresa dele. A gente vai começar com o trânsito Frankenstein que a gente tem hoje, né? É uma faixa de pedestre aqui, é um quebra-mola ali, é um acesso ao estacionamento lá, e aí fica esse caos que a gente está. E não cabe mais, a gente não cabe mais. O Marcelo acabou de falar, daqui a pouco a gente está batendo carro barra pessoas no mesmo quantitativo aí sensionário. Então, é preciso tomar decisões para ontem. Com relação ao planejamento da integração, que talvez seja o modelo mais eficiente nas capitais, né? A gente tem visto aí funcionar e funcionar muito bem. A gente passou por momentos não tão... É difícil encontrar até a palavra, né? Eu vou falar não tão eficazes, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando com relação a essa implementação. Não é uma ideia a ser abandonada, eu acho que a gente precisa se debruçar e construir aí sim um planejamento que dê conta de uma integração sustentável. Porque não dá para fazer uma integração também em que só quem paga essa conta da integração é a empresa, gente. Não dá. Ou, né, a construção tarifária.
tem que se pensar. Como é que você vê essa questão do planejamento? É possível hoje a gente planejar um projeto de mobilidade que envolva uma integração eficiente em Teresópolis? Sim, eu acho que a integração, no caso, ela é benéfica para a cidade, lógico que com critérios muito bem calculados, por técnicos de transporte. Isso não é um trabalho que você faz em 1 mês, nem 2 meses, apesar de Teresópolis ter um prazo para apresentar, que é um assunto importantíssimo. Ela tem que, até, se eu não me engano, até abril de 25 teria que estar pronta, mas demora 2 anos para fazer. É um projeto longo. Esse projeto ele procura entrevistar pessoas em todos os bairros da cidade para entender qual é o trajeto dessa pessoa de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou para concurso, para alguma atividade que ela faça. Esses dados vão para uma central e dali vão ser criadas as soluções por demanda para ter o melhor convívio de todos os modais da cidade. Não é só o ônibus, ou não é só o automóvel, não é só a motocicleta. Sim. Todos têm que conviver com segurança. E para fazer um projeto desse, tem que ser um projeto muito bem feito, com muitas mãos envolvidas, para poder abranger toda a cidade e criar uma nova realidade. Eu acho que esse é o grande começo. Ouvindo as pessoas, né? Tem que ouvir as pessoas. Ouvindo, esse é o principal. Porque jeito. O projeto é para as pessoas, é para a qualidade de vida dessas pessoas que vivem aqui. Nós vivemos aqui na nossa cidade e queremos o melhor para a nossa cidade. E o melhor para a nossa cidade vai desde tudo, vai da segurança, a saúde, uma educação, um transporte, uma mobilidade. Cada um, às vezes, a pessoa está no seu automóvel, mas está sofrendo com um engarrafamento. Ou então acontece alguma coisa que não estava esperando, porque você tem que ter um projeto de mobilidade eficiente. Esse é o principal fator, ter eficiência e ser feito por bons profissionais. Que aí conheçam efetivamente, né? A cidade vai ganhar uma sobrevida nesse trânsito aí de 10, 15 anos, e até lá vão ter novas tecnologias. Mas até lá, você pode criar novas soluções, né? A gente vai impactar também na tarifa, talvez, não só do ônibus, mas, enfim, de vários modais da cidade, né? Você tem que fazer de uma forma que facilite. Se você tiver uma faixa seletiva, quanto que isso impactaria no valor de uma tarifa? Essa faixa seletiva vai ser usada só pelo ônibus? Não, pode ser usada pela polícia, pode ser usada pelas ambulâncias, pode ser usada pelos bombeiros. Você vai usar essa faixa para salvar vidas e garantir a segurança. Então, não tem muito cabimento a ambulância estar indo para o hospital com uma pessoa precisando de socorro rápido, ficar presa no trânsito, porque não tem para onde correr. Então, se você tiver uma faixa, em vez de ter um carro parado ali, você usa essa faixa para salvar essa vida, ou então transportar 11 mil pessoas por hora. Aí você vai também na tarifa do ônibus. Você pode trabalhar, porque hoje o que está acontecendo? Só quem paga a tarifa do ônibus é o cliente pagante. Não tem nenhuma outra ajuda, subvenção só quem paga hoje são as pessoas que estão usufruindo do sistema. Só que essa pessoa é a pessoa que mais precisa de atenção hoje. 66% dessas pessoas que usam o sistema de transporte coletivo, ela tem uma renda familiar de 1,5 salário mínimo. Perguntaram para essa pessoa se ela queria pagar sozinha por essa gratuidade? De jeito nenhum. É uma pergunta importante que tem que ser feita. Eu acho justo ter a gratuidade, nós não somos contra que exista. É uma maneira de equalizar a conta de muitas pessoas. Mas não é justo que quem mais precisa pague sozinho por ela. Não é justo. Isso aí vai bater lá na justiça social. E se nós tivéssemos uma tarifa de R$ 3,30, que seria o valor máximo aceitável no ponto de vista da empresa? Quantas pessoas poderiam estar usando o sistema? Sem dúvida. Você não poderia estar desafogando as ruas? Então, são soluções que você vai impactar na mobilidade urbana, que vai impactar nesse estudo que essas pessoas, que esses técnicos vão vir a fazer.
Você tem que chegar no 3,30 para ontem? Não, você pode criar uma forma de escalonada para chegar nesse valor, ou até menos. Né? É possível até que se reduza isso. Cabo Frio é 1,50. Mas aí vai depender efetivamente dessa capacidade que o poder público tenha de se organizar para que isso seja subvencionado. Gente, não é razoável a quantidade de gratuidade que a gente tem em Teresópolis. Não é razoável, não é algo sustentável. Não é sustentável. A gente tem um número de gratuidade muito grande. E eu gostaria de salientar um especificamente, que é o de 60 a 64 anos, né? Que nós temos uma legislação federal, né, que fala sobre a gratuidade a partir de 65 anos, e Teresópolis fez uma lei, né, que aumentava essa gratuidade para a faixa etária de 60 a 64, dando, né, uma capilaridade maior para essa gratuidade. E eu estou falando só de um elemento, a gente tem outros elementos, tem a questão relacionada, né, às gratuidades para as pessoas que têm necessidades médicas, né? Enfim, são muitas as gratuidades. Não estou questionando a concessão de gratuidade, ela é necessária e é uma ferramenta social importante. O que a gente está questionando aqui é a proporção disso em relação ao todo, que não é razoável e não é sustentável, e a gente precisa lançar esse olhar. Porque, por exemplo, 60 a 64 era para ter um fundo garantidor desse recurso, porque, como a gente sabe muito bem, não existe almoço de graça, né? Essa gratuidade está sendo paga por outras pessoas, como o Marcelo lembrou muito bem aqui e deu uma aula para você entender. Quem que está pagando? Quem mais precisa, inclusive, economizar no dinheiro da passagem, que é quem tem, né, uma faixa salarial mais baixa. E com relação a essas concessões, elas chegam a uma proporção que não é razoável, não é sustentável. Hoje, qual é a comparação, Marcelo, em relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, que eu sei que são números que você tem aí mais claros? Ao estado do Rio, a média de gratuidade é 20%. Nós aqui estamos com 47%, é mais do que o dobro. Quase metade de gratuidade, gente. Isso não é razoável. Então assim, só que essa diferença acaba que deveria, porque quem está pagando hoje é o cliente, que é aquele que a gente acabou de falar agora, que é o que mais precisa de atenção. Porém, o que ele paga não cobre todos os custos. Sim. E aonde é que isso impacta? Na qualidade. Não tem jeito. Você vê lá, Cabo Frio, são 23% de gratuidade. Lá tem o pagamento da gratuidade de estudantes, enfim. Fora isso, eles pagam a diferença da tarifa se eu não me engano, lá está a tarifa lá com o pagamento do estudante é 5,55, se eu não me engano, e a população paga 1,50 através de um cartão, 2 passagens por dia. E a prefeitura cobra essa diferença. Mas lá bota 50 ônibus por ano, zero, na cidade. Capacidade de renovação de frota está em dia, claro. Então, são um investimento aí na casa de 50 milhões por ano, que a cidade ela acaba usufruindo desse benefício. Né? A idade média lá está abaixo de 4 anos. Aqui, quando a gente saiu na primeira gestão nossa, em 2012, a gente deixou a cidade com uma idade média de 2 anos e meio, todos os ônibus. E hoje a gente está com uma idade média de 10 anos. Ou seja, quem paga é a população. Então, a qualidade... Com a qualidade Se você não tem uma capacidade de renovação, você acaba impactando a qualidade. Você vai ter um veículo menos eficiente ecologicamente, você vai ter um veículo que ele vai ter suscetíveis quebras, porque ele já está numa idade avançada. Então, qual é a saída para isso? Você tem que achar um meio termo, e esse meio termo não passa pela possibilidade da pessoa que mais precisa pagar sozinho por isso. Não, de jeito nenhum. Ela precisa ser dividido. Se a cidade acha interessante ter a gratuidade, que eu também acho que é importante, a cidade tem que dividir essa gratuidade como um todo. Não botar a pessoa que mais precisa, como eu vou falar isso inúmeras vezes, que eu acho que isso é o maior
ponto dessa nossa responsabilidade nos ombros dessa pessoa. Né? Você está penalizando uma pessoa que ela já está com mais dificuldade. Vamos ajudar essas pessoas a terem a qualidade de vida melhor? É isso. Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente tem que começar olhando por essa lente. Com certeza. Concordo com você, inclusive com relação à necessidade das gratuidades. Também acho que é preciso. Marcelo, para a gente finalizar, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui direto, gente. Tem assunto aí para bastante tempo. Se deixar, a gente vai ficar direto aqui. Eu queria falar sobre a percepção do cliente com relação à qualidade do serviço da aviação, que eu acho que é muito bacana, né? A gente teve resultados bastante positivos, isso é um resultado bacana. E falando de coisas positivas, eu queria que você falasse, né, das comemorações do ano que vem, com uma data emblemática, né? Vocês estão pensando em atividades, tanto tempo, né, de atuação, é importante a gente frisar isso, né? É uma empresa que 65 anos, né, de atuação no mercado. Não é fácil, gente, chegar a essa etapa de vida empresarial, é muito difícil, né? O nosso papo, inclusive, começa com o Marcelo tendo a missão de fechar a empresa em 2 meses, né? Graças a Deus a gente passou dessa fase e estamos preparando em 25 um ano importante, né? É um ano super importante. Para mim, pessoalmente, é muito gratificante poder Já pode andar de ônibus de graça, a aviação. já pode, exatamente. Ela poder trazer ela até os 65 anos é gratificante para todos nós aí que passamos aí por esse desafio, né? Eu acho que os 440 funcionários hoje da empresa, colaboradores da empresa, eles estão todos com uma energia muito boa. Né? É o segundo ano consecutivo que a gente consegue, numa pesquisa externa feita anonimamente entre os colaboradores, a gente conseguiu o selo de um excelente lugar para se trabalhar, né? É o Great Place to Work. Então, isso para a gente foi muito gratificante, poder chegar aos 65 anos com essa energia internamente lá dentro da empresa, e nós gostaríamos de poder levar essa energia, essa positividade para as pessoas. Aí eu acho que esse ano vai ser um ano super importante para Dedo de Deus e para o sistema de mobilidade da cidade. Eu acho que vai ser um ano com grandes possibilidades. E é que seja um ano de muitas realizações, tenho certeza. Esses anos de datas fechadas geralmente são anos importantes para as empresas, né? Marcelo, eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Acho que valeu a pena, né, esse tempo que a gente maturou aí da tua entrevista, né? Foi importante. Tenho certeza que você que está em casa, você que está nos acompanhando aí, teve a oportunidade de refletir sobre muitos aspectos de uma forma diferente, né? É importante a gente olhar o problema sobre muitos aspectos para que a gente possa, inclusive, contribuir para a solução daquele problema. Hoje a mobilidade é um grande problema no nosso município e espero que você utilize bem esse nosso tempo dedicado aqui. Quero agradecer, inclusive, você que dedicou um tempinho aí para acompanhar esse nosso conteúdo. Lembrando também que, se você estiver acompanhando ele em um dos nossos recortes, já compartilha aí com o grupo da família, o grupo da empresa, o grupo de fofoca, o grupo da academia, bota em todos os grupos, compartilha esse conteúdo, faz levar ao máximo de pessoas possível. E se você está em um dos nossos municípios vizinhos e está enfrentando, de repente, algum problema parecido, ou tem alguma solução implantada aí que você acha legal, compartilha com a gente também, pode mandar, a gente repassa lá para o Marcelo, a gente repassa para os nossos amigos da aviação. Tenho certeza que será muito bem-vindo esse teu olhar também de fora do município de Teresópolis. Às vezes a gente tem que olhar fora da caixinha, né, para encontrar soluções que caibam aqui na nossa realidade. Marcelo, parabéns por esses 65 anos que vocês vão completar, parabéns pelo teu empenho, né, enquanto gestor, pela tua capacidade, né, de resiliência, de não deixar a bola cair, né, quando recebeu esse desafio tão grande. Quero me colocar à tua disposição também, você sabe, né, a aviação é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma admiração muito grande, principalmente quando passei a conhecer mais a fundo, mais de perto. Tenho muito a agradecer, inclusive, do tanto que aprendi lá de mobilidade, e tenho certeza que a gente vai caminhar aí para uma realidade diferente
e que a gente consiga efetivamente dar o bem-estar social que é tão importante para a nossa população, né? Eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui no programa com vocês aqui, que tem uma audiência super importante. Agradecer a atenção de todos que acompanhou a gente aqui hoje e pedir para vocês que estão acompanhando a gente aqui participarem dessa mobilidade. Eu acho que é importante, eu acho que todos vão estar construindo uma cidade melhor. Essa mobilidade passa por todos. Eu acho que quanto mais gente estiver envolvida, mais gente estiver preocupada, mais rápido nós vamos chegar aí numa cidade melhor para todos. Principalmente para essas crianças que estão chegando aí, que vão pegar uma cidade mais segura aí para eles poderem se deslocar, né? Aquela cidade maravilhosa que a gente tinha alguns anos atrás. Não vamos falar quantos anos não, mas fica no ar. Logo ali, né? Logo ali, um pouco tempo atrás. Obrigado, Marcelo. Leve meus cumprimentos ao pessoal da empresa lá. Obrigado, obrigado igualmente a todos aqui. É isso aí. Obrigado, gente. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueça de compartilhar as nossas redes sociais também aí. Participe delas. Lá no Instagram do Diário, no YouTube, no Facebook, né? Nos nossos canais do WhatsApp também, você encontra todas as informações, com muita notícia, jornalismo, tem entretenimento, tem as revistas eletrônicas aqui, tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo para você compartilhar todos os dias, tá bom? E não esqueça de participar conosco também aqui sempre do Diário Podcast. Você já sabe, né? A qualquer momento a gente está de volta. Um beijo grande no coração e até a próxima.